Agora, nesse momento, Claudinho, esse bate-papo que a gente está tendo, a gente está no YouTube, no hashtag Resenha da Cidade. Depois, se você quiser ver, só esse bate-papo que a gente está tendo. Só mais para a gente te convidar para a semana que vem, para fazer pela Rádio Resistência mesmo, né? Se você tiver agenda aí para que a gente possa voltar. Pedir desculpas. Vamos fazer. Eu e o Tadeu estamos aqui, mas a rádio não apareceu. A gente está ao vivo, mas o nosso canal é muito pequenininho. E aqui a gente está, de qualquer forma, a gente está gravando esse bate-papo aqui. O que a gente estava conversando um pouquinho era sobre essa situação da guerra, né? Eu estava terminando de falar para o Tadeu deu as considerações dele. Eu disse que tem a Olguinha, uma russa que aprende português no Brasil, e ela contou como as famílias russas e da Ucrânia são uma família só. E mais do que isso, ela disse que quando teve a perestroika, foi feito um acordo para que pudesse ter uma Ucrânia e uma Rússia separada, de que a Ucrânia nunca entraria na OTAN. Mas isso acabou sendo lá um acordo feito com as pessoas que participaram. Palavrado, acho que foi o Gorbachev, não tinha isso no papel e deu no que deu. O que você acha disso aí, Claudinho? Liga o seu microfone aí. Eu liguei. Eu tinha desligado o microfone porque a mulher ligou o liquidificador aqui. Mas toda guerra ela é ruim, né, cara? Seja em qual sentido for. A gente vê com preocupação, né, o que está acontecendo lá na Rússia, né? É leste da África, né? Leste da Europa, né? Leste da Europa. Leste europeu. Se fosse leste da África, ninguém estava prestando atenção, pô. É verdade. Assim como vários países africanos são o tempo inteiro atacados e ninguém fala nada, né? Mas no leste europeu... Puta perreio lá. Tá rolando. Na África. No Haiti, que é um país que está aqui na América Central, né? Numa situação horrível e tal, e sequer é noticiado, né? As questões relacionadas à economia, relacionada ao desenvolvimento e qualquer coisa do Haiti, né? Mas é isso. Deixa eu te emendar a pergunta do Chile para você, a gente trocar a figurinha, que eu estava falando com ele, você que teve essa experiência e participação no ativismo juvenil, né, dos jovens, esse protagonismo da luta, isso que é o tema nosso aí que a gente vai retomar. Mas como é que você acha que poderia ser colocado uma ação pacifista para esse jovem, nesse mundo de guerra, nessa questão que a gente está assistindo? Já tivemos 2 grandes guerras mundiais, estamos aí nesse ensaio aí da possibilidade de uma terceira, não, ficar esse debate, a gente está conversando agora, é sempre ruim mesmo, mas como é que na política a gente exercita, como fez Mandela, como fez Gandhi, a prática de uma defesa, de uma emancipação de um povo, de uma nação, sem ir para a questão da guerra, com uma prática, uma decisão e um discurso pacifista? Como é que você vê isso? Nós temos isso hoje na nossa juventude, não tem? Como é que a juventude, você percebe ela em relação a essas ações da nossa vida? Eu acho primeiro que a nossa juventude não está preparada para a guerra e nem está pensando em guerra, né? A nossa juventude está sedenta por oportunidades de lazer, oportunidades de convivência pacífica, oportunidades para acessar bens e serviços culturais e coisas que colaborem para que ela evolua. É lógico que a juventude não trabalha com a cabeça da evolução, ela não trabalha com esse sentido, ela trabalha com o sentido de viver o que está sendo proposto para esse momento.
né? Agora, a juventude tem um potencial transformador fora do comum, né? A juventude tem muita energia para queimar, tem muita disposição para queimar essa energia, e ela pode sim ser a condutora aí de novos olhares e pensamentos para a nossa sociedade. O que a gente precisa é ter uma condição de oferecer para essa juventude exemplos e perspectivas de desenvolvimento para o planeta, que ela, numa linguagem, numa narrativa que a gente consiga dialogar com essa juventude, porque a gente vive um momento da nossa história que as coisas mudam muito, as transformações são muito rápidas. E muitas vezes a gente está tentando dialogar com a juventude numa linguagem ou num modelo de abordagem que sequer mobiliza a juventude ou chama a atenção dela. Então, eu acho que o desafio que está colocado é o desafio da gente acertar a narrativa, a linguagem e o caminho. Agora, eu tenho certeza absoluta que para as transformações ocorrerem, o menor problema que a gente tem é a juventude. Então, eu tenho total convicção de que se a informação chegar no tempo certo, do jeito certo e com a abordagem que precisa chegar, a gente vai conseguir sim, através da mobilização da juventude, construir um planeta muito mais igual, muito mais decente, muito mais sustentável. Eu agora estou começando a desenvolver um trabalho muito focado na sustentabilidade. A gente tem um trabalho aqui no Monte Azul com crianças, né, de 6 até 17 anos de idade. É um trabalho que é voltado para o mundo do esporte. A gente nunca cobrou mensalidade dessas crianças. Se vocês virem aqui, vocês vão ver as criancinhas todas uniformizadinhas. Mesmo as crianças que têm menos condição, que têm pais e mães com menos condição, elas têm a roupinha porque os outros pais que têm um pouco mais de condição se juntam para poder garantir a roupinha para essas crianças. Então, a gente tem todo mundo igual aqui. A gente procura, quando a gente vai fazer competições fora do nosso espaço, levar todas essas crianças, etc. E isso tem dado certo. Aí, esse ano, a gente, a partir de uma foto aérea que a gente fez do nosso espaço, que é um espaço verde, é uma ilha verde no nosso bairro, no meio de toda a alvenaria que tem aqui no nosso entorno. Nós tivemos uma ideia de fazer um trabalho com sustentabilidade. E aí eu falei para os professores, vamos cobrar uma mensalidade dessas crianças, mas a mensalidade é uma sacola de garrafa PET, é uma sacola de latinha, é uma sacola de plástico, é uma sacola de qualquer coisa que eles possam trazer, não para a gente pegar esses resíduos e transformar em dinheiro, para a gente poder direcionar para o espaço ou para os nossos bolsos, etc. Mas para conscientizá-los que essa prática é uma prática que vai mudar o planeta para que ele possa ter um planeta melhor para ele poder viver. Porque se a gente continuar mantendo as nossas vidas no ritmo que a gente está mantendo, os nossos filhos não terão um planeta. Infelizmente é isso. A gente tem visto aí todos os dias. Vejam o que está acontecendo em Petrópolis, vejam o que aconteceu na Bahia, no sul da Bahia, vejam o que está acontecendo no Brasil afora aí. Todo verão a gente sabe das mesmas notícias. Só muda de endereço. Tem época que é no sul da Bahia, tem época que é no norte de Minas, tem época que é na região serrana do Rio de Janeiro, nos morros do Espírito Santo, etc, etc e tal. Então, ou a gente cuida do nosso ambiente, ou a gente não vai ter planeta para os nossos filhos, nossos netos viverem. Então, eu acho que o que está faltando é a gente introduzir iniciativas que façam com que a gente consiga mobilizar as subjetividades da juventude, né, para que a partir daí essa juventude consiga trilhar um caminho aí de construção de um planeta bem melhor, bem mais decente, bem mais igual e bem mais justo. Claudinho, como a gente está aqui nesse bate-papo aqui, só no nosso canalzinho do Resenha, aqui não tem quase ninguém vendo, a gente não está na Rádio Resistência, é mais um bate-papo, é uma resenha de amigos mesmo.
eu vou te fazer duas perguntas assim que talvez eu não faria no programa da rádio. A primeira é o seguinte, eu trabalhei na casa dos meninos ali também, com ali seu vizinho, com os meninos e tal, e aí você fica vendo eu trabalhei no SEDECA também, a gente fica trabalhando com os jovens para eles serem inseridos no mercado de trabalho e conseguirem se adaptar com a ideia de viver com salário mínimo sem ficar rebelde? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é... Desculpa, Cid. Desculpa, faz de novo a pergunta. Desculpa, eu não prestei atenção. Presta atenção, mano. Então, né, a gente conhece aí a dificuldade da juventude na adolescência, da periferia, e a rebeldia e tudo isso que está envolvido em ser jovem, né? Mas a gente trabalhei em alguns projetos sociais também, né? Como na Casa dos Meninos, como no SEDECA, com os índios, e vi os menores infratores. Fui professor, estou sendo professor agora de novo, mas o nosso papel enquanto educador social, ou como alguém do agir social, é só fazer com que esses meninos deixem de ser rebeldes e possam se adaptar com a vida de um salário mínimo sem se rebelar? Em hipótese alguma, Sidney. Em hipótese alguma. Eu acho que o nosso papel é meio revolucionário, né? É meio sonhático isso, né? Às vezes a gente acha que a gente sonha muito, é muito iludido, mas eu acho que o nosso papel é meio revolucionário. O nosso papel, aliás, nem é esse de transformar essa pessoa, né, esse menino, essa criança, esse jovem, numa figura que vai se contentar com o salário mínimo. Não é esse, não. O nosso papel é formar cidadãos e cidadãs que possam colaborar para a transformação da sociedade que eles vivem. Essa transformação, ela não passa necessariamente pela questão do salário mínimo ou não, nem de 1 e nem de 10 salários mínimos. Pode ser menos e pode ser muito mais, porque quem transforma a sociedade ganha muito mais do que cifras financeiras. Quem transforma a sociedade educa o seu vizinho, quem transforma a sociedade melhora o seu ambiente de convivência familiar e comunitária, quem transforma a sociedade se forma uma pessoa mais decente, mais completa, né? Então, eu acho que tá muito além disso, sabe? Muito além de formar mais uma pessoa que vai pegar o ônibus, que vai chegar no centro de São Paulo, vai ser o porteiro que vai abrir, vai fechar, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, etc., e ganhar um salário mínimo, um salário e meio. Eu acho que está muito além disso. Eu acho que está muito mais focado numa questão de conteúdo, de formação política do que necessariamente formação acadêmica ou qualquer que seja, entendeu? Eu conheço, o Tadeu sabe da nossa convivência aí na militância política. Eu conheci um cara aqui no Campo Limpo, o nome dele era Juca, lá do Mitsutani. Tadeu deve lembrar do Juca. O Juca era um cara que não sabia escrever o nome dele, mas ele fazia uma análise de conjuntura econômica, discutindo macroeconomia, que poucos economistas faziam. Esse cara, ele não era um cara estudado, ele era um cara que tinha sabedoria. Quem tem sabedoria e quem convive com quem tem sabedoria, sabe o que é ter sabedoria? Sabedoria, poucos intelectuais têm no Brasil e no planeta hoje, sabedoria. Entendeu? Então a gente necessariamente, e eu falo isso não é desprezando o conhecimento formal, não. O conhecimento formal é fundamental, é importante também, mas sabedoria é muito melhor do que conhecimento formal. É muito melhor e muito maior do que conhecimento formal, né? Então, isso a gente vê, por exemplo, quem trabalha em canteiro de obra
vê isso na relação do engenheiro com o mestre de obra. O engenheiro tem a formação, tem o formal, e o mestre de obra tem a sabedoria. Ele sabe fazer. O engenheiro estudou. Ele tem a parte teórica. A teoria ele sabe toda. Agora, o mestre de obra ele não tem nada da teoria, mas ele tem a sabedoria. Então, ele sabe qual é... Às vezes, o que um engenheiro demora 3 dias para fazer com uma trena, o mestre de obra faz com um olhar em meia hora. Então... só para dar um exemplo do que eu acho que a gente tem que construir de pensamento para a sociedade e de pensamento e de influência para a nossa juventude, sabe? Essa relação que você falou agora, entre o saber da prática e o conhecimento acadêmico, ele tem um nome, né? Uma das ações que se desenvolve no mundo foi batizado de tecnologia social, que é a junção do saber científico com a prática, com o exercício do saber fazer, né? Da sabedoria, né? Tem alguns projetos. Agora, o que você mencionou há pouco, o Claudinho, né? Você mencionou há pouco que temos que trabalhar com a subjetividade do jovem. Qual é essa subjetividade que hoje está subjacente nos jovens para você? O jovem é um ser em construção, né? É um ser em construção e é um ser que, assim como nós, a gente teme ser jovem, né, Tadeu? Eu, você, o Sidney, a gente teme ser jovem, porque a gente não deixou de sonhar, né? A gente continua sonhando. Eu continuo sonhando com uma sociedade sem racismo, né? Você, por exemplo, deve sonhar com uma sociedade em que todas pelo pouco que eu te conheço, desses talvez pouco mais de 20 anos aí de cruzamentos que a gente se cruza aí nas militâncias, mas você deve sonhar, por exemplo, com uma sociedade em que todas as tecnologias que estão disponíveis para a população que mora na Berrini estejam disponíveis para a população que mora no Grajaú, né? E assim sucessivamente. A gente sonha com essas coisas, né? E a gente não deixa de sonhar porque a gente acredita que a nossa força, não só a nossa força espiritual, mas a nossa força militante pode contribuir para organizar a sociedade para poder conquistar essas coisas. E o jovem, ele com certeza ele sonha muito mais do que a gente, né? Porque ali é um ser em construção, é um ser que pensa mais adiante, é um ser que acha, como eu achava quando era mais novo, que eu poderia ser um doutor, que eu poderia ser um cara que reconduzisse o caminho da minha família, né? Que reconstruísse um caminho para minha família. Um cara que morou na rua, que vivia à luz de lamparina e etc e tal. Eu não queria que os meus sobrinhos, os meus filhos e os meus netos vivessem essa experiência. Não que foi uma experiência ruim, não foi uma experiência ruim porque formou quem eu sou hoje, né? Um cara honesto, que tenta o máximo possível ser honesto, que busca ser justo, que faz o possível para poder ser um cara que as pessoas consigam talvez ter como referência, né? Então, eu acho que é muito mais fácil construir um pensamento subjetivo, construir um caminho subjetivo num jovem que está ali com sua mente aberta para uma série de experiências, de vivências e etc., do que, por exemplo, hoje na minha, na sua, ou na cabeça de outras pessoas que já passaram por esse período da juventude e que, com as experiências que viveram, já acharam um caminho, ou acham que já acharam um caminho para a sua vida. Então, eu acredito que esse caminho é um caminho muito fértil, e pode mobilizar muitos pensamentos, pode mobilizar muitos corpos, muitas almas para uma construção de sociedade que a gente almeja. E eu acho que isso
contribui muito para a esquerda chegar no poder no Brasil, a juventude, a força da juventude, o que foi o papel da juventude na construção do caminho para a esquerda chegar no poder do Brasil, assim como foi o papel da juventude na sustentação do governo de direita que está no Brasil, né? Como foi o papel da juventude, o engajamento juvenil, o engajamento da juventude, especialmente a juventude conectada, para levar esse governo até o poder central. Então, eu acho que o desafio está aí. O desafio está na gente mobilizar esses pensamentos. E eu não acho que... Eu nem acho que é tanto a rede, sabe? Eu acho que a rede é uma arma, é um poder, é um caminho para o poder. Mas tem muito mais coisas, né? Eu acho que efetivamente o pé no chão é muito mais importante que a rede. Eu ainda acredito que o pé no chão, a relação... Por exemplo, vou dar um exemplo de relação que a gente precisa entender e quando a gente entender, efetivamente começar a construção. Igrejas evangélicas. Nós sabemos que as igrejas evangélicas, elas são... 70% delas são igrejas que não estão ligadas a nenhuma grande denominação. 70% delas. Essas igrejas, elas são o que a gente chamava na década de 90, 80, comunidades eclesiais de base. Elas estão onde ninguém está. Onde o Estado não está, onde o poder não está, onde a política não está, elas estão ali participando do cotidiano dessas pessoas. Quando eu fui coordenador de juventude, a gente fez um estudo chamado Mapa da Juventude. E sabe qual era o destino de jovens aos finais de semana? O maior destino de jovens no final de semana? Igrejas. Não era o funk, não era a balada, era igrejas. O maior destino de jovens aos finais de semana eram igrejas. Entendeu? Então, eu vou dizer mais, essas figuras que dirigem esses espaços, pastores, pastoras, evangelistas, missionários, etc., são pessoas como nós, são pessoas que participam das dinâmicas locais, são pessoas que estão abertas ao diálogo, são pessoas que se preocuparam com as famílias na pandemia, que se mobilizaram para ajudar as famílias que perderam seus empregos, perderam suas condições de sobrevivência, etc. E são pessoas que estão preocupadas, sim, com uma sociedade mais justa, mais igual, mais decente. O que está faltando mesmo é aproximação e construção de relação qualificada, de relação de construção conjunta, e etc, etc, entendeu? Não adianta chegar na hora que precisa mobilizar 10, 15 pessoas para uma reunião, para um debate, etc., e chamar. Não, tem que ir lá, participar do cotidiano. Eu estou precisando aqui de uma manta para pôr em cima da laje da minha igreja. Vamos fazer uma vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha. Pastor, eu estou precisando também que você convoque aí os seus membros da sua igreja para vir aqui no meu centro comunitário me ajudar a pintar. Vamos juntar todo mundo, vamos lá? Vamos todo mundo lá. E assim sucessivamente, fazendo essas trocas. Entendeu? Porque isso é construção conjunta, é construção comunitária e etc. E assim, numa ação dessa, por exemplo, você vai introduzindo na subjetividade daqueles jovens que é importante um dar a mão para o outro, que 3, 4 junto é mais forte do que um sozinho tentando vencer uma batalha aí que muitas vezes a gente vai achar que é uma ilusão, né? Às vezes a gente vai achar que ter uma casa própria é ilusão, que eu nunca vou conseguir sair da favela. Às vezes eu vou achar que ter um carro zero é ilusão. Entendeu? Eu só vou conseguir ter um carro zero se eu virar MC de funk ou jogador de futebol. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim, né? A gente pode ter um carro zero. E, como eu disse há pouco, eu vivi sob luz de lamparina. Eu morei na rua, entendeu? E a gente pode ter um carro zero. Então, não é ruim, não é difícil. Caminho tem.
Bom, deixa eu só explicar para quem está aí vendo a gente, tem algumas pessoas que deram uma olhadinha aqui. Hoje a gente não teve o programa pela Rádio Resistência. O professor da Rádio Resistência aqui mandou uma mensagem para mim agora, então mas a gente vai remarcar aqui com o Claudinho para a semana que vem, para que a gente possa fazer esse bate-papo pela Rádio Resistência. Eu acho que o desfile do carnaval na rádio lá foi muito pesado e eles não conseguiram estar com a gente no nosso horário. Mas semana que vem a gente está aqui para dar continuidade dessa conversa. Isso aqui é só um bate-papo entre amigos. A gente está fazendo a resenha da resenha. Para a gente ir terminando, para a gente terminar 8 horas e que a gente tenha os nossos afazeres também, Claudinho, você que fala bastante da juventude, me lembra... quando a gente fala da juventude, a primeira coisa que eu lembro é a música do Charlie Brown. Como é que é? O que eles falam sobre o jovem não é sério, né? Então, eu sempre lembro dessa estrofe, né? Mas você também tem uma ligação de vida, uma vida política, você tem uma vida dentro de um partido e que passou recentemente com um baita de um... Tá aí o Tadeu, meu amigo, quase dando risada. Lá vem o Sidney. Mas passou por um apuro, né? Porque surgiu uma outra tendência que aglutinou os jovens, né? No mesmo campo político. O PT ficou velho, Claudinho? O PT ficou velho. Ficou. O PT ficou velho, o PT ficou um pouco careta, o PT ficou chato. O PT cresceu muito, né? Então, o PT ficou muito diverso também, né? Quando o PT foi pensado, todo mundo que a gente conhece aí, dessas grandes lideranças do PT do Brasil inteiro, eram jovens, né? Então, o PT tinha uma cara mais bonita, o PT tinha uma cara mais legal. Não que a cara dos velhos não sejam caras bonitas, mas do ponto de vista da radicalidade e do potencial revolucionário, o PT era muito melhor, né? O PT atraía muito mais jovens, né? E aí, com o tempo, com a conquista de governos, com uma série de caminhos institucionais percorridos pelo PT, de institucionalização, o PT acabou ficando muito burocratizado também. Isso não ajuda, isso não atrai jovem, né? Jovem gosta de informalidade, de coisas mais soltas, mais relax e etc. Então, os quase 16 anos à frente do governo federal também transformou o PT na linguagem dos jovens, porque quem está no governo é o sistema, né? O sistema está no governo. Quem está no governo controla a máquina do sistema. E o sistema é a máquina, né? É a máquina, por exemplo, das forças policiais, das forças de segurança pública, né? O sistema é o Ministério da Cultura, que produz cultura, etc. Mas o sistema também é o Ministério da Educação, que é quem controla as escolas, que não dialoga muito com as nossas perspectivas, que não tem muito a nossa cara, nem arquitetônica e nem do ponto de vista do tipo de abordagem, da estratégia de abordagem que se faz para educar. Então, o PT virou isso, virou o partido do sistema naquele período, né? Então, isso contribui muito para que surgissem outras forças no mesmo campo e aglutinasse, né? E também contribuiu para que o campo ao qual o PT pertence, que é o campo de esquerda, perdesse também espaço, porque, afinal de contas, o PT é um partido de esquerda, para que essa juventude também migrasse para um outro campo, que é o campo oposto, né? Que é o campo de direita, que é o campo de centro-direita e etc. Então, contribuiu muito essa institucionalização, né? Essa institucionalização contribui muito para que o PT deixasse de ser a referência dos jovens, né? Mas eu acredito que o PT pode voltar a ser a referência dos jovens. Precisa tomar uma boa injeção. Claudinho, e o Lula? O Lula pode liderar a juventude ainda? A juventude vê o Lula como líder? Eu acho que a juventude vê o Lula como um líder, sim. Eu acho que a juventude, embora boa parte da nossa juventude não tenham vivido o que foram os tempos de Lula no poder, né?
O Lula pode liderar a juventude, sim. O Lula tem capacidade intelectual para isso. O Lula talvez seja dos maiores intelectuais populares que o planeta já teve. Ele tem capacidade para falar a língua da juventude, e eu acho que aquela entrevista dele, por exemplo, no Podpah, e a entrevista que ele deu para o Mano Brown, no podcast do Brown também, demonstram muito isso. O Lula é um cara muito solto, né? Um cara muito multifacetado, né? Ele consegue dialogar com diversos públicos ao mesmo tempo, falando sobre coisas complexas de forma simples e dando o tom que ele precisa dar para debates que são importantes para a sociedade e também para a juventude. Eu tenho certeza absoluta que o Lula tem total capacidade de dialogar com a juventude e tem total capacidade de liderar a juventude. Agora, é do Lula também a tarefa de contribuir para que as esquerdas se renovem, né? E não adianta dizer que ninguém surgiu, ninguém apareceu, não. Porque desde que eu me conheço por gente, as lideranças que foram projetadas, elas foram projetadas a partir de apostas que fizeram nelas. Então, precisa apostar em novas lideranças, precisa apostar em formação de novas lideranças, apostar em projeção de novas lideranças, apostar nesses caminhos que são fundamentais para a gente conseguir dar as novas caras que a gente precisa dar para os espaços que a gente ocupa. Beleza, muito bom. Um bom esquenta para a semana que vem, foi bacana. Bate-papo com o camarada Sidney, Claudinho, acho que é legal. De qualquer forma, vai ficar aqui guardado aqui no canal do Resenha, né? Esse nosso bate-papo fica aqui. Semana que vem, então, a gente volta aí com o programa na Rádio Resistência. Hoje a gente teve um problema lá com a rádio. A gente não conseguiu transmitir pelas redes sociais da Rádio Resistência, mas semana que vem, no mesmo horário, aí a gente vem com aquele tesão todo para fazer esse bate-papo que a gente está fazendo por aqui. Espero que semana que vem a gente já tenha essa notícia que essa guerra acabou, porque se tem dos grupos sociais que sofrem numa guerra dessa são os jovens, né? Exatamente. Então, circulou muito, né, na internet um texto que dizia que guerra é uma coisa construída por velhos, né, que se conhecem, mas que quem se matam nela são os jovens que não se conhecem. Muito louco essa reflexão. É verdade. E outra coisa que eu acho que é impactante sobre guerra é o que o Papa essa semana falou, né? O fracasso da política. Né? A guerra acontece quando a política fracassa, que é a arte do diálogo. Exatamente. Então, quando a política está em decadência, a guerra prevalece. As questões são muito territoriais ainda, né? Aconteceu a mesma coisa em Cuba, quando a Rússia tentou colocar os mísseis nucleares em Cuba, e os Estados Unidos boicotou com os navios, e se tivesse colocado para frente, teria acontecido a guerra. Agora a gente espera que isso termine rapidamente, que parem de morrer pessoas. Está sendo horrível, as imagens que eu vi são terríveis e são jovens, mas se Deus quiser, semana que vem a gente vai trazer notícias melhores, já com isso já tendo resolvido, né? É isso aí, meus amigos. Tadeu, até semana que vem. Até semana que vem, lá na resenha. Até semana que vem, sim. E vamos... É isso aí, Claudinho. Um abraço para vocês. Olha, eu não sei nem desconectar isso aqui, que é a primeira vez que a gente faz uma live aqui no canal. Você está estreando obrigado, no canal. Tadeu. Obrigado, Cid. Valeu, Claudinho. Você está estreando de uma forma meio descontraída o canal aqui. Ó. A gente vai dar uma organizada nisso aqui. Daqui a pouco o resenha vai estar... É isso aí. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Um abraço, gente. Valeu. Claudinho, um abraço. Valeu, um abraço.